Alô, concurseiro, vamos falar um pouco sobre as etapas para a produção de um texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo inicia, seu parágrafo inicial, corresponde à introdução, exatamente o momento em que o candidato vai apresentar o tema e a tese. Aqui nós vamos trabalhar 4 procedimentos que podem ser empregados para a introdução. A introdução ocupa, em média, 5 linhas, parágrafo introdutório. Ele não pode ser muito longo, porque a argumentação ela deve aparecer a partir do segundo parágrafo que compõe o desenvolvimento da redação. Então, na introdução, o candidato poderá optar por uma declaração inicial, ou seja, é quando ele faz uma constatação. Atualmente, no momento, na sociedade moderna, o que está acontecendo, o que se vive em relação àquele tema. Um outro procedimento é a definição, ou seja, no primeiro parágrafo ele vai dizer no que consiste aquele tema, ou como ele entende, como ele definiria, a que compreende aquela temática que está sendo oferecida. Esse é o segundo procedimento. Um terceiro procedimento a ser adotado é a interrogação. Muito cuidado, porque a interrogação ela pode aparecer na redação em qualquer parte, inclusive na introdução. Mas é importante que ela constitua aquilo que nós chamamos de pergunta retórica, ou seja, a pergunta é lançada para convidar o leitor a uma reflexão e ela é respondida, analisada, ela é respondida analiticamente, criticamente no decorrer do texto. Então nada de deixar a interrogação no ar. Lançar a pergunta, se lançar a pergunta na introdução, lembre-se de que essa pergunta é para fazer um gancho, um link com o desenvolvimento que trará a resposta e a conclusão, que trará a resposta para aquela pergunta. Então, caso o candidato opte por construir uma interrogação na sua introdução, lembrar de comentar a resposta, de refletir sobre uma possível resposta para a pergunta lançada na introdução. Um outro procedimento, o quarto, é a alusão a um ponto de vista alheio para contra-argumentar. O que seria isso? Ora, você é a favor de determinado tema oferecido na prova. E você inicia a introdução já colocando, apresentando o ponto de vista contrário para contra-argumentar a partir do desenvolvimento e fazer o fechamento na conclusão. Então é um procedimento também possível. O candidato só tem que tomar cuidado porque quando ele opta por esse quarto procedimento, ele tem que atentar para não cometer uma incoerência, para não cair em contradição na hora de argumentar. Então, se você pensa em colocar algo que é contrário ao seu posicionamento, e isso aparece na introdução, atentar para que o seu desenvolvimento e sua conclusão sejam suficientemente convincentes para desconstruir aquele ponto de vista que foi apresentado na introdução, ok? Para o desenvolvimento, nós temos os seguintes elementos que podem aparecer no desenvolvimento. Fatos. E aí, gente, nada de colocar histórias fantasmagóricas. Fatos que sejam comprovados, fatos que sejam conhecidos, fatos que sejam partilhados por uma coletividade, ok? No desenvolvimento também, que é o espaço da argumentação, o candidato poderá colocar o argumento de autoridade. O que significa o argumento de autoridade? É a citação que você faz de algum especialista naquela área do conhecimento. E aí o argumento de autoridade, o candidato vai recorrer a um procedimento chamado heterogeneidade discursiva marcada, e no texto aparece com de acordo com fulano, segundo cicrano, são personalidades conhecidas nacionalmente, pessoas de respeitabilidade reconhecida no cenário nacional, dentro daquele assunto que está sendo tratado no seu texto. E você vai fazer essa citação para reforçar a sua argumentação. Um terceiro procedimento é a apresentação dos contra-argumentos. É aquela situação em que você coloca o argumento oposto na introdução e vai apresentar os contra-argumentos no desenvolvimento. Um quarto procedimento, ainda ligado aqui ao desenvolvimento, o candidato poderá colocar os exemplos e as ilustrações. Aí é quando ele faz as analogias, estabelece comparações, exemplifica, cita situações, cita dados. Aí ele vai precisar ter uma leitura para não criar, não colocar números aí fantasiosos, para que a argumentação dele tenha consistência. E por fim ele pode recorrer
as verdades universais, as verdades aceitas como universais, as verdades científicas. Ele pode recorrer a alguns conceitos filosóficos, a alguns conceitos que são amplamente discutidos na academia, enfim. Essas são alguns elementos que o candidato pode colocar no desenvolvimento para construir uma boa argumentação. Caminhando para a conclusão, nós vamos aqui citar 2 tipos de conclusão que o candidato poderá construir no texto dissertativo argumentativo. Uma é a conclusão síntese. A conclusão síntese é aquela que não vai trazer uma ideia nova para o texto, mas ela vai trazer apenas uma reafirmação mais categórica, mais firme, porque enquanto no desenvolvimento ele colocou argumentos, contra-argumentos, exemplos, fez algumas citações, é na conclusão em que o espaço em que ele vai definitivamente firmar a sua tese, defender de maneira mais forte a sua tese, a ideia, a sua opinião, o ponto de vista que ele trabalhou no texto. Essa é uma possibilidade, a conclusão síntese. Então, uma espécie de resumo do ponto de vista que ele está querendo defender. E a segunda é a conclusão solução. Bom, se a dissertação, o texto dissertativo argumentativo, o tema oferecido é um tema que abre um espaço para uma problematização, é um tema que aponta para uma questão de certa relevância social, em que há problemas a serem discutidos e propostas de solução possíveis de serem apresentadas, essas soluções ficam para a conclusão. É até mais didático para o candidato apresentar o tema na introdução, discutir os problemas no desenvolvimento e, no final, apresentar a chamada proposta de intervenção social. Lembrando a vocês que essa proposta é bom sempre que ela respeite os direitos humanos, que ela não apresente posturas preconceituosas, discriminatórias ou que preguem a intolerância, ok? Com certeza, o candidato observando esses procedimentos e esses elementos que foram aqui citados, ele conseguirá fazer uma boa redação e obter a nota suficiente para chegar à aprovação no concurso do Banco do Brasil. Então, eu espero ter ajudado a todos vocês. Um abraço e até a próxima.